Para lembrar, tá? Para lembrar que às vezes a gente esquece que quando nós estamos falando do tal do direito, da EJA como direito, nós estamos falando de 19 milhões de sujeitos analfabetos absolutos. Nós estamos falando também de 34 milhões de analfabetos funcionais. Nós estamos falando daqui de dado oficial. Porque eu tenho certeza, que ninguém, nem do IPEA, nem do IBGE, nem do INEP, ninguém conversou com os quase 30 moradores de rua que ficam na ponte do metrô a 3 quarteirões da minha casa, para perguntar para eles qual que era o nível de escolaridade deles. Então nós estamos falando aqui, tá, das pessoas que foram acessadas. Quando a gente está falando desses sujeitos, pode passar, eu acho que é importante a gente ter clareza, acho que lá no tal, pode ir, do Plano Nacional de Educação, volta, tem 10 metas que nos dizem respeito diretamente. Desculpe, que nos dizem respeito na EJA. 2 delas diretamente, que são as metas 9 e 10. E 8 delas indiretamente, porque falam da educação como um todo. Pode ir. A meta 9, ela prevê lá 3 produtos, tá? A taxa de alfabetização chegando a 93,5% da população daqueles 16 milhões, tá? Até 2015, ela propõe lá a erradicação do analfabetismo até 2020, mas nós vamos dar conta de apagar esse termo. Porque nós não estamos falando de doença, né? Nós não estamos falando de chaga, nós não estamos falando de mazela, nós estamos falando de consequência social de uma política econômica perversa que põe as pessoas no analfabetismo. Nós não estamos falando de pessoas que optaram por ficar analfabetas. Então não tem que erradicar, tem que se pensar uma política pública de universalizar. E aí também pensar que essa universalização que nós estamos pensando agora não é a que deixa os quase 30 moradores de rua lá debaixo da ponte e não pergunta nada para eles. Quando a gente está falando de universalizar, é a sério. A meta 9 propõe que a taxa de analfabetismo funcional esteja em menos 50% até 2020. Eu só quero lembrar, mais uma vez, que se o plano que acabou dia 9 de janeiro tivesse sido efetivamente aplicado, essa meta seria inócua, porque nós já estaríamos nessa situação. A meta 10, ela tem como emenda constituir um sistema público de educação para os trabalhadores. E quando a gente pensa nisso, é alterar a lógica, é parar de pensarmos que nós trabalhamos, que nós lidamos, que a educação de jovens e adultos trabalha com estudantes que trabalham e conseguir entender que a educação de jovens e adultos lida com trabalhadores que estudam. Isso muda toda a lógica. Eu não estou falando do estudante que trabalha, eu estou falando do trabalhador que estuda. Portanto, a forma como eu organizo tudo tem que ser diferente. Porque a prioridade dele, a prioridade que o nosso modelo de sociedade impõe a ele, é o trabalho. Lembrar, gente, que quando nós precisamos ir à reunião da escola dos nossos filhos, na maior parte das vezes, nós conseguimos ser liberados. Os educandos com os quais nós trabalhamos, não. Ele não pode dizer para a patroa que hoje não vai porque vai para a reunião na escola do filho. Ele não pode dizer para o patrão que hoje não vai porque vai para a reunião na escola do filho.
Isso muda a lógica quando a gente entende que a gente lida com trabalhadores que estudam e não o contrário. Então a ideia é que a gente não só amplie a oferta em relação ao que propõe a meta 10, é que haja diversificação da oferta e de compreensão dos novos desafios postos para a escolarização do trabalhador no contexto atual. Lá nessa meta 10 tem uma estratégia proposta, e essa estratégia ela sinaliza para que o sistema de educação ele não se estruture mantendo aqueles tais dos programas nacionais, dos projetos, das ações, tá? Mas que ele sinalize no sentido de uma política, e uma política pensada aí como política de Estado. Não dá para continuarmos a trabalhar com política de governo, que mudou o governo, mudou a política. Porque isso é, no mínimo, numa visão bem financeira, tá? Jogar dinheiro público fora. Porque tudo que a gente fez de investimento, mudou o governo, mudou a política, joga tudo por água abaixo. Então a gente precisa começar a pensar a EJA como política de Estado. E para isso nós precisamos pensar qual é o Estado que nós queremos. Na estratégia 10.2, quando vocês depois tiverem tempo, né, e forem estudar o Plano Nacional, vocês vão entender como é que se articula o número com o número que vem depois, porque é tudo relacionado. Por exemplo, o 1 é sempre educação infantil, o 2 é sempre ensino fundamental, tá? E vocês vão percebendo aqui como é que essa estratégia foi pensada. A emenda, lá na estratégia 10.2, ela fala de fomentar a expansão das matrículas na EJA, integrada à educação profissional. Aí, quando a gente vai para a estratégia 10.8, é importante que a gente dê conta de casar isso com a discussão de currículo, tá? Porque não pode ficar uma coisa separada da outra, e principalmente casar essa questão da educação profissional não com educação para o trabalho, mas educação de qualificação do trabalho. Nós temos que começar a discutir qual trabalho. Escola profissional só no nome não adianta. Nós precisamos entender que tipo de educação profissional. O que é isso que nós estamos propondo? Vai. Nas metas 15, 16, 17 e 18, o que aparece lá e que a gente está tentando trazer como emendas é a questão da formação de professor da educação básica em nível de graduação, a formação em nível de pós-graduação lato sensu e a valorização do magistério público da educação básica. Aí, pensando essa formação em nível de pós-graduação lato sensu, a ideia, né, do que está proposto lá na emenda é trabalhar um pouco com a questão da formação continuada e da formação permanente que a Jane trouxe aqui hoje. Aliás, essa formulação ela vem da Amped. Que desafios nós temos? Vou apontar 2 ali. Avançar na instituição e na consolidação de um sistema nacional de educação, contribuindo para a garantia de educação pública, gratuita, laica, democrática, inclusiva e de qualidade social para todos. Isso é um desafio, porque o que a gente tem ainda de proposta nesse PNE não dá conta disso. Universalização do acesso, ampliação da jornada escolar, garantia da permanência bem-sucedida para crianças, adolescentes, jovens e adultos, em todas as etapas e modalidades, num contexto desafiador de superação das desigualdades e do reconhecimento e respeito à diversidade. Quais são os desafios e rupturas necessárias? Romper com a cultura que estabelece a conformação com a não escolarização, tá? Alguma coisa no sentido de isso é uma fatalidade, quando ele era pequeno ele não pôde continuar estudando, é isso mesmo, fazer o quê? Tá? Então romper com essa cultura, porque isso ainda está presente nos textos legais, quando a gente discute educação de jovens e adultos. Romper também é desafio acompanhar a ação dos gestores públicos, quando eles
tiverem que assumir as metas do Plano Nacional, para que isso se desdobre nos planos estaduais, nos planos municipais. É um desafio, né? Que exista um acompanhamento do Ministério da Educação às secretarias de Estado e aos municípios, para se exigir uma postura diferenciada desses entes da federação, enfrentar a cultura da não escolarização como uma tarefa do Estado, porque ela tem sido tomada cada vez mais como atribuição da sociedade civil, da população como um todo, e aí aparecem as pessoas que vão fazer a escolarização daquelas pessoas que vão perto da casa dela, que não são escolarizadas, né? Aí vem a questão do voluntariado de novo à tona, o amigo da escola, que acaba sendo inimigo da educação. Bom, e o desafio também, né, de se tentar o máximo possível que as nossas ações e estratégias para se concretizar isso, que os jovens e adultos de 18 anos ou mais precisem reconhecer que a educação é um direito, tá? É o tal do direito subjetivo, lá colocado nas diretrizes curriculares. Obrigado. Foi? Por fim, colaborar com jovens e adultos na compreensão do exercício do direito à educação, na sua dimensão, como sendo, e aí eu vou buscar palavras do professor Carlos Roberto Jamil Cury, quando ele diz: luta por inscrições mais democráticas, por efetivações mais realistas, contra descaracterizações mutiladoras por sonhos de justiça. Trocando em miúdos, o que nós queremos no PNE? Nós queremos 10% do PIB que efetive ações, estratégias, financiamentos e avaliações bem estruturadas, porque atualmente não é assim, oriundos de uma política nacional de EJA, induzida, é claro, né? E seus respectivos desdobramentos, tais como equiparação do custo aluno-qualidade inicial como padrão mínimo e utilização desse referencial para o financiamento da educação no Brasil, política de elaboração, aprovação e distribuição de material didático, fomento e incremento na formação de educadores. Trocando em miúdos, é por isso que a gente precisa dos 10% do PIB. E é por isso que na discussão do PNE, ou a gente começa pela questão de onde virão os recursos, ou não adianta a gente ficar propondo aquilo que nós desejamos que aconteça, mas que nós vamos ouvir o tempo todo que não há verba para que aconteça. E, pode ir? Só para fechar, o que a gente quer, pelo menos o que dá para perceber, nos 11 documentos, tá? Dos ENEJAs até aqui, é a construção de uma EJA republicana, portanto, que seja pública de verdade, e um Plano Nacional de Educação, o próximo, porque a gente já tinha feito essa proposta para o outro, como política de Estado, não mais como ação, projeto, programa, nem como política de governo, mas como política de Estado. Só agradecer o convite e por vocês partilharem comigo da certeza de que uma outra EJA é possível, é urgente e é necessário. Beijo grande, Ubuntu para vocês. Obrigado.